Tá? Os irmãos em casa estão me ouvindo bem sem o microfone? Dona Ormi, está ouvindo bem? Que bom. Boa noite. A máscara é tão ruim que eu tirei lá no banco antes de chegar aqui. Para ficar livre dela. Para ficar livre dela. Mas que bênção, irmãos, nós, mais uma vez, né? Estarmos aqui para louvar o nome do Senhor, exaltar aquele que é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Isso tem que ser prazeroso para nós. Louvar ao Senhor tem que ser para nós um ato de prazer, um ato gostoso. Eu tenho que gostar de louvar ao Senhor, isso tem que me fazer bem, né? E coincidiu aí algumas datas, né? Eu troquei com o irmão Aguinaldo, que viajou, hoje é a escola com ele. Eu já havia há algum tempo trocado com o irmão Elcio domingo que vem, que ele vai viajar também. Então, professor, você domingo que vem também. Então, coincidência de datas. Eu queria compartilhar um texto com os irmãos essa noite, um texto que nós já compartilhamos no culto de jovens há 15 dias atrás, um texto que fala muito conosco também, um texto muito conhecido, mas se a gente se atentar aos detalhes, ele traz para nós muitos ensinamentos. Um texto do apóstolo Paulo, que está lá em Atos, segundo escreveu Lucas, no capítulo 20. Atos, no capítulo 20, vai contar aí um pouco sobre uma das viagens aí de Paulo e um acontecimento que aconteceu em uma dessas ocasiões. Atos, no capítulo 20, nós vamos ler do verso 7 ao verso 12. Atos, no capítulo 20, do verso 7 ao verso 12. Diz assim o verso 7. No primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos. Estando certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Verso 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Então subiu, partiu o pão e comeu. Depois de lhes falar até o amanhecer, partiu. Levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Que o Senhor nos abençoe nossas vidas com a palavra dele ali. Amém? Irmãos, essa é uma das várias passagens envolvendo as viagens do apóstolo Paulo. E um acontecimento que chama a nossa atenção, porque nesta passagem o apóstolo Paulo, ele faz um milagre, talvez o maior milagre, se a gente for pensar, é a conversão de almas. Mas aqui ele faz e ele executa esse milagre, que é a ressurreição do jovem Eutico. E Paulo estava passando por essa cidade, Troade, no verso 5 do texto aí que nós lemos, nós não lemos esse verso, mas a cidade onde ele está é Troade. E essa cidade é uma cidade muito especial para o apóstolo Paulo. Ele estava viajando e ele para ali em Troade, e ele então se reúne com os irmãos, e Troade é o lugar onde Paulo recebeu, lembra que ele teve uma visão de um homem pedindo ajuda e solicitando a ele que fosse até a Macedônia. Quer dizer, aqui Paulo recebe o chamado dele para adentrar a Europa pregando o evangelho. Então, Troade é uma cidade especial do apóstolo Paulo. Segundo estudiosos, Troade também foi aonde Paulo foi preso a segunda vez. Então, isso marcado na memória do apóstolo. E ele, então, está parado em Troade,
já vai sair no outro dia pela manhã, ele reúne a igreja, reúne os crentes para pregar a palavra, para ensinar, para celebrar a ceia, já que era domingo. E então ele celebrando a ceia, e ele se estendeu muito. E é interessante a gente observar um pouco que ele estava a caminho, iria sair no outro dia cedo, mas ele prolonga o seu discurso. A gente geralmente se preocupa, olha, amanhã cedo eu vou viajar, hoje eu tenho que dar uma descansada mais cedo, tenho que deitar um pouco, me repousar, mas Paulo não se esquentou com isso. Ele prolongou o seu discurso. E durante esse discurso prolongado, que foi até o amanhecer, durante a leitura do texto, a gente evidencia isso. Paulo, então, encontra ali, tem um jovem ali chamado Eutico. E esse jovem, em dado momento ali do discurso de Paulo, ele vai até a janela, se assenta na janela, e então, prolongado o discurso, ele é tomado pelo sono. E ele então cai dali daquele lugar e ele perde a sua vida. Um jovem perde a sua vida por causa do sono. E então Paulo para um pouco o seu discurso, não interrompe, ele para, dá uma pausa no seu discurso, desce, abraça o morto, ele abraça o morto e diz, olha, gente, não se preocupe, porque a alma dele está nele, a vida está nele. E os irmãos ficam, ele volta, continua o seu discurso até o amanhecer, e os irmãos ficam alegres e consolados com esse fato. Esse é o resumo do texto que se trata onde nós lemos. E eu queria, assim como nós fizemos no culto de jovens, levantar uma questão para nós pensarmos o seguinte: Paulo estava ali pregando o evangelho. Eutico provavelmente era um jovem cristão, porque ele estava ali, participando da assembleia, participando da reunião, talvez ou provavelmente iria participar do partir do pão. Ele estava ali participando de tudo que estava acontecendo. Mas em dado momento, em alguma parte do tempo, Eutico chamando a sua atenção para a janela. Vou dizer, e eu acho que posso afirmar, que muitas pessoas, o início do texto aqui fala que, o verso 8, que haviam muitas luzes acesas, uma região desértica, provavelmente o calor superabundava, provavelmente. Então, Eutico chamado a sua atenção, despertado o seu entendimento para seguir até a janela. E eu quero abordar essa atitude de Eutico, falando em alguns pontos que nós precisamos tomar atenção. Falando em alguns pontos que nós, como cristãos, precisamos nos atentar. E para quem ainda não é um cristão, para quem ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode imaginar nesse contexto o que o inimigo faz na sua vida para que você não aceite Cristo como Salvador. Ele te ludibria, ele te engana, ele te passa para trás. Já ouviu a expressão? Passou para trás? O inimigo te passa para trás para que você não veja a luz do Evangelho. Ele te engana. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Existem muitas janelas aqui no templo. 3, 6, mais do que 9. Ninguém vai sentar na janela, não tem janelas embaixo. Trazendo isso para a nossa vida espiritual, existem também muitas janelas que chamam para que a nossa atenção seja desviada do discurso principal, que é Cristo veio nos salvar. O principal objetivo do nosso inimigo é nos fazer desviar, ficar desatentos a esse discurso da palavra e nos voltar para a janela. Porque na janela eu me desligo um pouco do que está sendo falado no templo. É o que aconteceu com Eutico.
Provavelmente eu que estava em pé, assistindo Paulo falar e pregar, e Paulo prolongando o discurso, eu digo, então, você está falando muito, né? Vou tomar um ar ali na janela. E vai para a janela. E quando nós falamos na janela, um lugar de muito temos o nosso senso de concentração. Já viram quando a gente está num lugar alto, você vai numa casa que é alta, por exemplo, e você chega na janela, dependendo da paisagem, chama a nossa atenção. Você fala, nossa, que visão bonita, né? Às vezes você vai em Belo Horizonte, onde eu trabalho no 8º andar. E dependendo da janela que você chega, você vê a Serra do Curral. E tem uma cozinha que é bem perto onde a gente fica. E às vezes eu vou lá beber água, eu fico lá assim. Que bonito, né? Que bonito a Serra do Curral. Janela é um lugar de distração, de muita distração. E apesar de que o texto fala que haviam muitas luzes acesas ali, as luzes lá de fora chamaram mais a atenção de Eutico do que as luzes que estavam ali dentro. Talvez esse não tenha sido o motivo do deslocamento de Eutico até a janela, mas fato é que ele foi até lá. E essa janela pode ser uma janela para o primeiro contato com o mundo. Primeiro contato com as coisas lá de fora. Primeiro contato com as coisas que não agradam a Deus. Eutico estava ali no meio da congregação e foi atraído para a janela. Ele se deslocou até. Na janela, um lugar de acomodação. Fiquei pensando ao estudar esse texto, por isso que eu falei que talvez Eutico estava em pé, porque ele se deslocou até a janela e sentou na janela. Ele se senta. A janela também traz consigo um lugar de acomodação, um lugar de um conforto passageiro, um lugar de um conforto que a priori a gente pode gostar, mas ao decorrer do tempo, no longo tempo, isso pode trazer consequências inimagináveis, mesmo que momentaneamente a gente sinta um certo conforto. É isso que o inimigo faz com as nossas vidas. É isso que ele faz. Como a tia usou uma palavra aqui para falar da máscara, sorrateiramente. Sorrateiramente ele chega nos oferecendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Sorrateiramente. O inimigo não chega, olha, vai para a janela, você vai cair, vai morrer. Não, porque senão a gente não vai. E às vezes eu falo aqui, já falei outras vezes, que a igreja precisa pensar de forma estratégica, porque o nosso inimigo, ele é muito estrategista. E ele pensa, ele não age a reveria, como se diz. Não. Se enganem ou se engana quem acha que o inimigo age a reveria. Não. Os movimentos de tudo que ele faz é muito friamente calculado, pensado para te derrubar, para te jogar no chão, para te desviar do caminho, para fazer você perder o contato com Deus, para fazer você perder o contato com o Senhor, deixar de orar, deixar de estudar, deixar de estar aqui, deixar de participar das reuniões, deixar de ter um contato pessoal seu com Deus. O objetivo do inimigo é esse, mas ele não te fala isso. E Eutico, então, está nessa situação. A janela traz consigo um lugar de ilusão. Eutico tinha a ilusão de que ele se sentiria mais confortável na janela. Provavelmente, como eu disse, momentaneamente ele se sentiu. O vento provavelmente batia nele, ele conseguiu um lugar para se assentar. Essa é a condição que a janela oferece. Eutico buscando se acomodar, buscando um local agradável. E quando nós pensamos sobre isso, ele fica ali, Paulo vai discursando, e em certo momento Eutico cai no sono. Janela no lugar de sono. Quando nós falamos em sono, quando nós estudamos um pouco sobre o sono, ele tem várias facetas
né? Existe aquele sono, né? Que outro dia a Tatiana estava até ouvindo por causa da Maitê, né? Existe uma transição. Quando você começa, quando você deita, nós chegamos em casa agora, daqui a pouco todo mundo vai se deitar para dormir. Esse é um sono mais leve, o início ali quando você deita. Depois há uma transição, você passa para um sono profundo, onde a gente não consegue mais acordar com tanta facilidade. E o melhor sono que tem é o final do sono, que é logo pela manhã, 4 horas, 5 horas. Esse é o sono que te dá aquela energia a mais. Mas fato é que eu penso que Eutico estava ali sentado na janela, Paulo discursando, e ele começou, como diz o outro, pescar. Às vezes a gente vê os irmãos pescando, né? Não é hoje aqui, mas às vezes você vê. Mas Eutico começou a... Opa, peraí, eu tenho que ficar acordado. A janela traz consigo esse sentimento, essa condição de um local que aparentemente parece apropriado para o sono. E o inimigo, quando coloca a janela perto de nós, esse sono significa me desligar de tudo que está acontecendo. Deixar de lado tudo que está sendo falado. Deixar de lado tudo aquilo que eu deveria aprender e seguir para dormir. A palavra de Deus, quando fala em dormir, ela fala várias coisas. E uma das coisas que, um versículo que eu não sei onde está, mas eu falo assim, olha, quem é amante do sono nunca se enriquecerá. Porque quando você está dormindo, você não está produzindo, é fato. É fato. Está dormindo? Não está produzindo, não está fazendo nada. Quando você está dormindo, você está dormindo. Não tem como dormir e fazer algo. Então, a palavra de Deus fala sobre isso, sobre o sono. Então, Eutico, ele senta na janela, começa a sentir sono, aos poucos ele vai se desligando do que vai acontecendo ali dentro. Aos poucos, por quê? Ele não chega lá, senta na janela e... Não. Ele vai sendo tomado pelo sono. E quantas vezes nós que estamos dentro da igreja, fazemos parte do corpo de Cristo, também somos tomados pelo sono. Tomado pelo sono é aquele que está aqui, mas não está. É o que está sentado no banco, mas não está. É o que está aqui membro da igreja, mas não está, não faz nada. No meio católico, eles têm uma missa de corpo presente, onde o corpo, na verdade, não está. Né? Eu não sei quando que é isso, mas existe. Sabe, é aquele cara do corpo presente. Ele está aqui, mas não está. A cabeça dele está lá fora. O pensamento dele está lá longe. É isso que faz, desligar das coisas daqui. E como é fácil isso acontecer. Quando nós falamos um pouco no culto de jovens para a juventude, quantas janelas estão abertas, escancaradas, chamando você para se assentar nela? Uma delas é a internet. Pode ser uma bênção. Tem um desafio no culto. Entra lá no seu aplicativo, no seu smartphone. Tem jeito de você saber quanto tempo que você ficou em cada aplicativo. Graças a Deus. Então, se eu não der feliz aniversário para alguém, é porque eu não estou sendo lembrado. Mas isso tudo é janela para nos desvirtuar do centro do discurso de Paulo. Era o que estava acontecendo com Eutico. Quantas janelas estão sendo abertas para a juventude de hoje? O irmão Júlio falou sobre isso. Você quer? Seja feliz, experimente. Não, não é assim. Não é assim. Não. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, não posso experimentar qualquer coisa. Eu tenho que ter isso na minha consciência. O Senhor não se agradaria disso. O sono traz a distração e leva. Eutico senta na janela e ele começa a dormir aos poucos. Isso traz para nós um sentimento de que, deixa eu ver até onde eu posso ir. Sabe, eu estou aqui dentro, eu quero experimentar o melhor da igreja,
mas eu também quero experimentar o melhor do mundo. E isso é perigoso. Nós temos exemplo aqui dentro de pessoas que assentaram na janela, experimentaram o melhor da igreja, experimentaram, não vou dizer o melhor do mundo, mas experimentaram o mundo e hoje estão lá. E hoje estão lá. Olha o que uma janela pode fazer. Olha o que a falta de atenção no discurso da palavra pode fazer. E aos poucos ele é arrebatado. E então, nesse sono, ele cai e morre. Quantas pessoas, quantos cristãos, quantos jovens têm se assentado na janela, têm caído e têm perdido as suas vidas? Quantos? Quantos? Não vou falar só no tempo de hoje. Quando nós falamos sobre assentar a janela, nós vemos diversos homens valorosos das Escrituras que talvez em algum momento foram para a janela. Davi, Sansão. Lembram das 10 virgens? Eu falei hoje de manhã. 5 foram para a janela. Não, está tudo tranquilo aqui, ó, minha lâmpada está acesa aqui, está tudo ok. Não, mas peraí, você tem uma reservinha de óleo aí? Porque o noivo pode demorar um pouquinho? Não, não esquenta a cabeça, está tudo ok. Está tudo bem. No momento exato, o óleo acaba e perdem a bolda do cordeiro. Perdem a presença do noivo. Quantas pessoas têm perdido a comunhão com Deus, a comunhão com o Senhor, porque esqueceram um pouco de óleo, um pouco de azeite, porque deixaram de lado coisas pequenas, ou tomaram para si também coisas pequenas. Precisamos pensar um pouco nisso. Lembrando de Sansão, né, foi ungido no ventre da mãe dele, mas em determinado momento quis experimentar as coisas lá de fora. E a gente sabe muito bem como terminou, dormindo, Dalila indo lá e cortando o seu cabelo, onde perdeu aquilo que ele tinha recebido como bênção do Senhor. E a gente sabe muito bem qual foi o fim de Sansão. Efésios 5:4 diz assim: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Eutico cai e morre. E o Senhor está convidando-nos nessa noite a nos despertar do sono. Nos despertar desse cochilo que nós passamos aí do início do ano para cá. Precisamos acordar, irmãos. Precisamos estar despertos, atentos, com nossos olhos abertos, arregalados, com o nosso ouvido atento a tudo que está acontecendo, porque o nosso mestre não demora. Não demora. Nós precisamos ter cuidado com a janela. Precisamos ter cuidado com as nossas escolhas. Qual a escolha que você está fazendo? Às vezes você acha que você está na janela, que você está aqui, está com o pé aqui, está com o pé lá fora, não precisa tomar nenhuma decisão. Olha, agora eu não vou tomar decisão nenhuma. Você precisa tomar uma decisão. Se eu soubesse que ele iria cair e iria morrer, eu tenho certeza que ele não teria sentado na janela. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Se ele soubesse que iria perder a sua vida, ele não teria sentado na janela. E a sequência aqui do texto diz que Paulo, então, interrompe o seu discurso, desce e abraça Eutico. É interessante isso. Ele desce e abraça Eutico, ainda morto. Ainda morto. Isso traz para nós uma lição que falou muito comigo nessa semana. Quantas pessoas caíram, estão mortas, e ao invés de descer e abraçá-las, eu estou lá de cima julgando mais pedra. Quantas pessoas caíram da janela, estão mortos, caídos lá, e ao invés de descer lá e abraçá-las, eu fiz bem feito, ninguém mandou sentar na janela, eu te avisei para não sentar na janela, eu te falei que não era para fazer isso, você ouviu, você me atendeu? Não, então que morra mesmo. Quantas vezes?
Quantos do nosso meio aqui que estavam assentados na janela, caíram, morreram, e estão lá mortos, esperando que nós vamos até lá para poder abraçá-los, para poder ressuscitá-los, para poder levantá-los. Mas muitas vezes eu desço e aponto o dedo para ele e falo, bem feito, bem feito. Quantas vezes? Quantos que nós temos aqui? Pensa um pouquinho aí, vou dar 30 segundos para vocês pensarem. Quantos que assentaram na janela, caíram e estão lá mortos, aguardando que nós vamos até lá para poder abraçá-los? Lembra aí? Não precisa ir muito longe não, vai aí, ó, 2 anos atrás. Essa lição é muito pesada para nós, é muito pesada, traz uma responsabilidade para nós muito grande, muito grande. Paulo desce, abraça Eutico e ele diz, olha, não vos perturbeis, que a sua alma ainda está nele. Sua alma ainda está nele. Os que caíram, morreram espiritualmente, ainda têm alma. E nós precisamos de ir lá. Precisamos abraçá-los, acolhê-los, estar perto. O abraço aqui é o sinal de... Quando a gente abraça uma pessoa, a gente não abraça qualquer pessoa. Fato. Vocês abraçam. Mas a gente não abraça qualquer pessoa. A gente abraça quem a gente é muito chegado. Interessante que Paulo talvez nunca tenha conhecido Eutico, mas ele desce e abraça. Isso traz para nós uma lição que a gente poderia passar a noite inteira pensando nisso, né? Cuidado com a janela, cuidado com as escolhas. Pense na queda e na sua consequência. É o que eu disse, se Eutico soubesse que iria cair e morrer, ele não teria assentado na janela. Cuidado com a conexão com o mundo, pode virar coma contra Deus. A conexão com o mundo pode fazer a gente entrar em estado de coma espiritual. Sabe, onde nada... As janelas que o nosso inimigo prepara para nós não são lugares onde nós devemos sequer passar perto, porque podemos cair e perder as nossas vidas. Podemos cair e deixar tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que o Senhor espera de nós. O que tirar dessa lição? O que tirar? Levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Quando alguém é ressurreto, quando alguém é levantado, né? É o versículo que nós lemos aqui de Efésios 5, quando alguém é despertado do sono, isso tem que trazer para nós um sentimento de alegria, um sentimento de consolo, de que Deus ainda pode resgatar, de que Deus ainda pode ressuscitar, mas isso depende que a gente desça e abrace. Depende que eu desça e acolha. Depende que eu desça e faça o meu papel como cristão. Faça o meu papel como filho de Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite e que nós possamos, assim como Eutico, deixar a janela não caído, não morto, mas não ir se assentar até ela. Não tomar a decisão de nos deslocar até essa janela, porque ela pode causar a nossa morte. Ela pode causar nosso afastamento das coisas de Deus. Lembrando que Paulo, depois que ele desce e ele ressuscita Eutico, ele volta para o templo e ele continua o discurso e ainda celebra a ceia. E ainda celebra a ceia. Traz para nós também outra lição, né? Não é porque alguém caiu e morreu
não é porque alguém foi ressurreto que nós temos que parar aquilo que nós estamos fazendo. A obra tem que continuar. O ministério tem que continuar. E se nós perguntarmos para nós aqui do Vida Cristina, quando nós não estivermos aqui, quem vai continuar o ministério? Quem vai continuar esse trabalho? Precisa perpetuar. Cristo pode voltar amanhã? Pode. Pode. Mas ele pode voltar em uma data que nenhum de nós estaremos aqui mais. Pode também. Pode. E precisamos pensar em perpetuar o trabalho do Senhor. Continuar aqui o livro de Atos, né? Vamos escrever mais um capítulo aqui no livro de Atos, com as nossas atitudes, com as nossas vidas, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação. Se dependesse de mim, a prosperidade da igreja, o que seria dela? Se dependesse de mim, a continuação da igreja, o que seria dela? Que Deus nos abençoe. Amém.